Para a gente ressaltar aqui, ano que vem está fazendo 20 anos, né, do sistema de contas regionais. No momento onde as pessoas começam a questionar as medidas e acompanhamento econômico, né, acho que é muito importante a gente ressaltar esse sistema de contas regional. Foi uma iniciativa do IBGE, junto com institutos de pesquisa como a Codeplan, e a Codeplan, a Sandra e a Eurípides estão desde o início, pelo menos a Eurípides, né, desde o início, nessa atividade de cálculo do PIB, e é um trabalho muito meticuloso. Você tem que olhar desde a produção do arroz em casca até quanto que você tem de produção de, sei lá, na atividade do setor financeiro. Então, e isso, acho que a grande beleza do sistema é que ele é compatível com o Sistema Nacional de Contas Nacionais e comparável entre os estados. Então, a gente pode olhar o DF ao longo do tempo e comparar com os demais estados. Acho que essa é a grande riqueza que a gente tem e é uma grande força institucional, e eu acho que é um papel muito importante que a Codeplan vem desempenhando. Então, era esse ponto que eu queria começar destacando, né? E nesse momento, em todos os outros estados, estão sendo feita a mesma divulgação, está sendo feita a mesma divulgação, e no IBGE também a divulgação está sendo feita para todos os estados. Bom, é para 2016. E aí as pessoas se perguntam, por que 2016? Porque é preciso que o IBGE tenha fechado diversas pesquisas econômicas. Por exemplo, a pesquisa industrial anual, o IBGE ele consolida para todos os estados e demora quase 2 anos para você ter esses dados fechados e consolidados. Okay? Então, por isso, os dados são de 2016. Mas, nesse sistema de contas regionais, já existe uma grande discussão para se tentar começar a calcular o PIB trimestral com metodologia também comparável. É um início, uma semente, a Codeplan está se engajando nisso, a gente tem o IDECOM, e a ideia é convergir para um PIB trimestral, que vai também ajudar a gente a entender melhor o desempenho da economia. Bom, como é que a gente vai funcionar? A Sandra vai apresentar os dados gerais do PIB, do desempenho do PIB, depois a Clarissa vai vai dar uma visão geral do desempenho comparável ao longo do tempo. Vão ser esses os dados. Eu acho que assim, a gente pode dizer que a gente tem uma boa notícia em meio de tantas más notícias, né, que o DF não cresceu, e quando a gente olha, vocês me perguntarem por que é uma boa notícia, vocês vão ver quando vocês olharem todos os outros estados, o tamanho da queda. Eu acho que o importante aqui é a gente lembrar que, bom, a gente teve estabilidade, mas tem alguns impactos muito fortes na economia. Por exemplo, tem uma queda forte de impostos, você tem uma redução de quase 2% nos impostos, principalmente porque você teve uma redução de comércio forte, indústria e construção civil, que são atividades muito geradoras de impostos, principalmente impostos sobre produtos. As áreas que mantiveram e fizeram com que a economia do DF não caísse tanto são atividade de educação e saúde privadas, né, que era o que a gente tinha visto que, durante a crise, a gente via pelos dados do CAGED que esses setores estavam contratando, e, em parte, a administração pública, né, que no DF teve um desempenho um pouco melhor até do que no Brasil. Mas eu não vou dar mais spoiler, vou deixar a Sandra apresentar e depois a Clarissa apresenta o resto dos dados, e acho que a gente pode passar para debate. Exato, eu só queria lembrar isso, depois a gente abre então para perguntas e comentários, não é, do público aqui presente e de colegas da imprensa. Se estiverem presentes, a gente prioriza. Tá? Então, Sandra? Bom dia a todos, obrigada pela presença, né? Então, como o diretor e o presidente comentaram, nós vamos divulgar hoje o PIB do Distrito Federal relativo ao ano de 2016. Você passa para mim, Clarissa, por favor? Aqui tem as características gerais do Produto Interno Bruto, né? Ele corresponde à definição, ele corresponde à soma de todos os bens e serviços finais produzidos. Aqui só entra o valor dos bens finais, né, porque pela conta de produção existe o consumo intermediário,
né, no período de 1 ano, que é aqui o que a gente vai mostrar. E ele é idêntico à soma de todos os rendimentos obtidos no processo de produção de bens e serviços. Aqui são as duas definições de PIB. Pela conta da produção, corresponde à produção de bens e serviços finais, e pela conta da renda, né? Aí a Codeplan, como o Bruno comentou, a Codeplan participa desse sistema de contas regionais desde o início, né? E a Codeplan é o órgão oficial para apresentar, para calcular. A Codeplan é responsável pelos resultados do PIB do Distrito Federal. Existe essa defasagem temporal, né, de quase 2 anos, que o Bruno comentou, por conta das pesquisas estruturais, a maioria desenvolvida pelo IBGE, que eles investigam as empresas, né? Porque aqui contas regionais, ela tem uma peculiaridade que os resultados precisam ser definitivos, né? Contas nacionais não, tem as contas nacionais trimestrais, que a gente tem um resultado preliminar, e como as contas nacionais elas têm que ser definitivas por conta de lei, porque esse resultado do PIB per capita ele é utilizado para o cálculo do Fundo de Participação dos Municípios, que é calculado, né, pelo TCU, e aqui, no caso do Distrito Federal, para o cálculo do Fundo de Participação dos Municípios das capitais. Então, quando contas regionais divulgam o resultado de todos os estados, esse resultado já é definitivo, não é mais passível de revisões nem de reajustes. E, por conta do resultado das contas regionais, se o somatório, né, de todos os estados que tem que dar o valor do Brasil, o Brasil também lançou, semana passada, o resultado definitivo. Então, esse resultado de hoje das contas regionais ele é compatível com o resultado divulgado pelo IBGE nas contas nacionais semana passada. Aí, esse sistema ele traz a metodologia uniforme, né, para todas as unidades da federação, vinculada às contas nacionais, totalmente compatível e comparável. E aqui, as contas regionais, ele divulga o PIB dos estados, né, pela ótica da produção e da renda. O Brasil divulga pela ótica da produção, renda e, além dessas, pela demanda, que são as 3 óticas do PIB. Mas a gente ainda não tem como calcular por conta das informações disponíveis, né? Aí, aqui, os primeiros resultados. Os valores correntes do PIB do DF chegou a 235,5, né, trilhões, 235,5. E o DF continua a ocupar a 8ª posição no ranking das economias nacionais. No Brasil, ele aumentou a participação, que era de 3,6% em 2015, passou para 3,8% do PIB nacional em 2016, e na região centro-oeste também essa participação aumentou, atingiu 4,6%. O PIB do Distrito Federal teve uma variação nula, né, uma variação de 0%. Então, a economia ficou estagnada de 2015 para 2016. Essa é a boa notícia que o Bruno comentou. A boa notícia é essa, né? E ele, no ranking dos estados, da variação em volume, que é a mesma coisa de variação real, é porque o IBGE usa essa nomenclatura, o Distrito Federal foi o segundo, com essa variação nula, e o estado de Roraima foi o primeiro, cresceu 0,2%. Os 2 primeiros, principalmente pela participação da administração pública na economia. Nas 2 economias, do Distrito Federal e de Roraima, a administração pública tem um peso considerável, né? Então, a variação nula do PIB ele foi resultado do valor adicionado bruto, que cresceu 0,3%, e dos impostos, que caiu 1,9%, né? Foi uma queda razoável. E o resultado do valor adicionado bruto, ele foi a combinação da alta de 0,6% do setor de serviços, a indústria caiu 4,7% e a agropecuária caiu 3,0%. Aqui nesse gráfico, aqui a participação das unidades da federação no PIB do Brasil, né? A maior economia estadual, São Paulo, representa 32%, no ano de 2016, 32,5%, né, do PIB nacional, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Santa Catarina e o Distrito Federal representando 3,8%. Né? A menor economia é a Roraima, né? A menor contribuição no PIB nacional, 0,2%.
Aqui o ranking da variação real. Roraima, que cresceu 0,2, né, o Distrito Federal ficou estagnado. Aí, depois, a gente nota que os demais estados, as outras 25 unidades federativas, tiveram quedas grandes, porque em terceiro vem Alagoas, que caiu 1,4. Né? Aí veio Minas Gerais, uma economia grande, caiu 2,0, Santa Catarina, 2,0, né? O Acre, o Rio Grande do Sul também, que é uma economia grande no PIB nacional. São Paulo, que caiu 3,1. Né? E isso aqui, a combinação desses resultados, gerou a queda do Brasil, que caiu 3,3, como vocês podem ver aqui. Né? A região sul, o somatório de todos os estados, eles caíram em conjunto 2,4, a região centro-oeste 2,6, que, muito embora o Distrito Federal, que tem um peso considerável na economia do centro-oeste, tenha ficado estagnado, mas houve uma queda grande no Mato Grosso, que levou esse desempenho aí da região centro-oeste. O Sudeste, que caiu 3,3, né, e as regiões que caíram abaixo do desempenho nacional. O Nordeste, que caiu 4,6, e a região Norte também caiu 4,6. Aqui o ranking do PIB per capita. Como desde o início, né, do cálculo de contas regionais, o Distrito Federal tem o melhor desempenho, tem o maior PIB per capita, por conta dele ter uma economia pujante, né, robusta. Ele é a 8ª economia do Brasil e tem uma população relativamente pequena em comparação com os outros estados, o que gera um PIB per capita alto. Né? Em 2016, ele foi R$ 79.100 para o Distrito Federal. O segundo PIB per capita foi de São Paulo, 45.542, né? E o último aqui, o de Maranhão, a diferença, né, de 12.264. E isso aqui tem uma característica. Esses dados do PIB per capita, que são divulgados pelas contas regionais, como eu comentei no início, essas informações aqui o IBGE tem obrigação de encaminhar ao TCU até o dia 31 de outubro. Né? Ele manda a renda per capita e manda a população. Então, esse PIB per capita aqui, ele é calculado com a população que o IBGE encaminhou ao TCU até o dia 31 de outubro de 2016. Então, aqui a gente faz um estudo, assim, uma comparação, mas só dentro do ano. A gente não compara, não faz uma evolução com outros anos, exatamente porque a população ela pode vir de metodologias diferentes. E aqui nós fizemos um estudo, porque Contas Nacionais não tem esse compromisso com o TCU. Então, quando Contas Nacionais divulgou, semana passada, os resultados, eles divulgaram um PIB per capita para o Brasil de 30.548, baseado na estimativa populacional atual do IBGE, que o IBGE fez uma revisão, uma projeção populacional de 2010 a 2060, agora no ano de 2018. Né? Então, utilizando essa população, aí ele fez a estimativa para o Brasil e para os estados, utilizando essa população nova para o Distrito Federal. O Distrito Federal também continua na primeira posição, só que como a população foi revisada ligeiramente para baixo, nesse resultado, nessa série nova, o PIB do DF ficou acima de R$ 81 mil. Né? E como a gente tem uma série a partir de 2010, nós pudemos fazer um estudo da evolução de 2010 a 2016 com essa população coerente. Né? E nessa população, e nesse PIB, nós notamos que houve uma queda real do PIB per capita. Né? Aqui a gente viu que o PIB ficou estagnado em 0%, né? E a população, nessa série, ela caiu 1,5%. Então, como o PIB per capita é o conjunto do PIB, né, com a população, o PIB per capita caiu menos 1%, porque a população cresceu, né, 1,5%, e o PIB do Distrito Federal permaneceu constante em relação a 2015. Né? Aí aqui o PIB do Brasil, 30.411, né? Ligeiramente um pouquinho menor, porque a revisão dessa população, dessa estimativa, ela foi um pouquinho para baixo.
Pode, por favor. Aqui são os resultados, né? A comparação do Distrito Federal com o Brasil, variação em volume de 2016 em comparação com 2015. A agropecuária do Distrito Federal caiu 3%, a do Brasil caiu 5,2%. O que segurou um pouquinho a agropecuária foi a pecuária, que cresceu 14,3%, né? Principalmente pela criação de aves, que aqui no Distrito Federal é muito relevante. A indústria, as duas caíram mais ou menos no mesmo patamar, né? 4,7% para o DF e 4,6% para o Brasil, sendo que a indústria extrativa no Distrito Federal caiu mais, né? Menos 12,5%, indústria de transformação, menos 6,3% e menos 4,8% para o Brasil. A eletricidade aumentou, né, nos dois. A construção caiu 7,4% no Distrito Federal, mas caiu mais no Brasil, 10%. Né? Aqui, esse aumento da eletricidade é porque, apesar do ano de 2016 ter começado aquele racionamento, né, de luz e tudo, mas os custos caíram um pouquinho menos do que a produção. Aí houve ganho. Aí os serviços, né, o setor de serviços no Distrito Federal cresceu 0,6% e caiu no Brasil menos 2,3%. O comércio, a atividade no setor de serviços que mais caiu no Distrito Federal foi o comércio, caiu 10,0%, né, no Brasil 6,7%. A segunda, o transporte, menos 7,4%, né, alojamento e alimentação. Aí depois a gente vem com uma série de crescimentos. Informação e comunicação, que caiu 1,7%, né, principalmente pelo aumento do setor de TI, aqui no Distrito Federal, no ano de 2016. As atividades financeiras, que cresceram 4,7% no Distrito Federal e caíram no Brasil, aqui principalmente pela localização das grandes instituições financeiras, que Brasília, sendo a capital, né, do país, normalmente a matriz das instituições financeiras ficam aqui e elas concentram um pouco das operações financeiras. Atividades imobiliárias, o mesmo índice para os dois. Atividades profissionais, científicas, né, que aqui basicamente são os serviços prestados pelas empresas, né, cresceu no Distrito Federal, 0,3%. A administração pública, que cresceu 0,6% no Distrito Federal e 0,3% no Brasil. Aqui, de acordo com a população, o SEMPRE, houve um aumento do pessoal ocupado nesse setor da administração. E educação e saúde privadas, né, que no Distrito Federal cresceu 9,7%, como o Bruno comentou, foi uma das atividades que mais cresceu, né, principalmente pela parte de saúde, né, que teve um aumento relevante. E aqui, artes, cultura, esporte e recreação caiu, né, 5,2% no Distrito Federal e 6,9% no Brasil. E serviços domésticos, que aumentou. Foi a atividade que mais aumentou no Distrito Federal, 14,2%. Mas esse aumento aí representou muito pouco no valor adicionado do Distrito Federal, que cresceu 0,3%, por conta do peso relativo dessa atividade na economia, que é muito pequeno, do Distrito Federal. Aí a combinação do valor adicionado, que cresceu 0,3%, e dos impostos sobre produtos líquidos de subsídios, que caiu 1,9%, a economia do Distrito Federal ficou em 0%. Aí a diferença, né, porque a economia do Distrito Federal ficou em 0%, e a do Brasil caiu 3,3%, principalmente pelo perfil produtivo, né? Que no Brasil, a parte de serviços, que foi o setor que cresceu no Distrito Federal, no Brasil ele representa 73,1% e no Distrito Federal 94,9%. Então, ele teve uma presença assim, bastante considerável, né? A indústria no Distrito Federal representa somente 4,7%, no Brasil 21,2%, né? Então, pesa mais na economia. Como a indústria teve um desempenho desfavorável, né, ruim, pesou mais na economia do Brasil. E a agropecuária no Distrito Federal, né, menor participação, 0,4%, enquanto no Brasil ela representa 5,7%. Aqui a distribuição das atividades do setor de serviço no Distrito Federal em 2016. Essa parte maior, administração pública, né, não é 47%, é 44,7%. Aliás, passou um erro. Que é a maior, né? A segunda maior
são atividades financeiras. Não tem aí também? Pois é, mas aí, como a administração pública cresceu 0,6, né, ela tem a maior participação na economia do DF, 44,5, e atividades financeiras também cresceu, né, aquele 4,7, e é a segunda mais importante, ela participa com 16,3%, isso tudo ajudou a economia do Distrito Federal. Aqui, né, 17 é 16 e pouco. Por favor. Ah, tá. Uhum. Isso, entendi. Entendi. Não, entendi. Eu, assim, friso a participação que é para, como se diz assim, não haver conflito de informação. Como eu falei, né, na economia do Distrito Federal representa tanto, só por isso. Pode passar, por favor. Aí aqui a variação real, né, das atividades econômicas, dos impostos e do PIB no Distrito Federal. Aqui a gente tem que o PIB, né, ficou em 0, então a gente tem as atividades que ficaram acima e abaixo da variação do PIB. A atividade que mais cresceu foi a pecuária, né, mas que pouco representa, igual aos serviços domésticos, pouco influenciou no índice. Né, educação e saúde privadas, que com esse crescimento aumentou um pouco a participação. Eletricidade, né, água e esgoto, cresceu 5,2%, atividades financeiras 4,1%, informação e comunicação 1,7%, aí a administração, que cresceu 0,6%. Então, todas essas contribuíram positivamente para o crescimento do valor adicionado de 0,3% e do PIB. Né? E as que cresceram abaixo da variação do PIB foram, primeiro, aqui, indústrias extrativas, né, que caiu 12,5%, comércio, que é uma atividade importante no Distrito Federal, caiu 10%, construção, também uma atividade importante no DF, caiu 7,4%, transporte, 7,4%, aí agricultura, aí vem as menores, 7,1%, indústria de transformação, caiu 6,3%, então influenciou também na queda do setor industrial, né, porque aí no setor industrial todas as atividades, os subsetores caíram. Alojamento e alimentação caiu 3,6% e os impostos, né, para combinar, para dar o resultado do PIB, caiu 1,9%. Aqui a gente fez um gráfico pela ótica da renda, né, porque a ótica da produção é como a renda é gerada pelos diversos setores de atividades. Aí, pela ótica da renda, a gente vê como o PIB é apropriado pelos diversos agentes econômicos. Né? Então, aqui, no primeiro, ali em 2016, a primeira parte lá, que o Brasil tem 40,8% e o Distrito Federal 30,6%, representa as remunerações. Esse gráfico... Não, porque no Distrito Federal, eu vou falar... Tá o inverso, eu acho. Né? Porque as remunerações é o ganho das famílias. Então, representa basicamente os salários, que no Distrito Federal tem um percentual maior do que no Brasil. Né? Está de baixo para cima, né? Que no Brasil representa, em 2016, representou 44,7% e no DF 56%, porque é basicamente salários. E aqui, pelo contingente de pessoas ocupadas na administração pública, o percentual de salários é grande. Aí a segunda parte dos impostos, que é o ganho do governo. Né, do governo, que no Distrito Federal foi 13,1% e no Brasil foi 14,5%. E a primeira parte lá em cima, que é o excedente operacional, é um conjunto, o excedente operacional bruto mais o rendimento misto, que aí é o ganho das empresas, né, o ganho de capital. O excedente operacional bruto, ele é basicamente o ganho das empresas. É o lucro, juros, né, rendimento com aluguel, basicamente isso. E o rendimento misto é quando a gente não consegue definir o que é
remuneração das famílias, né, e do capital, das empresas. Aqui, normalmente, por exemplo, se uma pessoa trabalha de Uber com um carro próprio, né, aí ele usa o carro para trabalhar e ele usa o carro para passear com a família, né? Então, o que ele ganha, na verdade, ele não sabe definir o que é. Ele conseguiu do capital, né, do que ele está trabalhando, o carro, e o que ele conseguiu com o trabalho dele. Né? Ele não sabe definir o salário que ele... Aí é denominado de rendimento misto. Aí o somatório dos dois, no Distrito Federal, 30,6, né? E no Brasil, 40,8. Que no Distrito Federal ele é menor porque aqui é a participação relativa, justamente porque as remunerações no Distrito Federal elas têm uma participação maior. Aí aqui os principais pontos, um resumo, né, da apresentação. Em 2016, a variação do volume do PIB, né, ficou em 0, superior ao do Brasil, que caiu muito, 3,3%, né, em comparação ao ano de 2015. A agropecuária caiu 3%, mas influenciou pouco no resultado, né, porque ela representa, como nós vimos, 0,4% da atividade econômica. E a agropecuária caiu no Brasil 5,2%. A indústria caiu 4,7%, né, com a indústrias extrativas caindo 12,5%, a construção civil 7,4%, a transformação 6,3%, né? E principalmente aqui pelo dado da construção civil, que é a maior parte, representa mais de 60% do setor industrial no Distrito Federal. E no Brasil o setor caiu 4,6%. O setor de serviços, né, que variou 0,6%, teve uma variação positiva. Ele ganhou participação relativa de 2015 para 2016, de 94,3% para 94,9%. E o Brasil caiu, 2,3%. Aqui, as atividades de serviços, né, que mais cresceram, serviços domésticos, caiu 14,2%, educação e saúde mercantis, 9,7%, e as atividades financeiras, que caíram 4,7%. As duas primeiras tiveram pouca contribuição no índice geral, mas já atividades financeiras teve uma contribuição considerável, né, por conta do peso dela na atividade econômica. Que aí tem aqui embaixo, aumentou 4,7% em volume, né, aumentou quanto ela agregou à economia do Distrito Federal em valores nominais, aí a participação subiu de 14,3% em 2015 para 16,2% em 2016. A administração, né, pública, que subiu 0,6%, acima do índice nacional, que subiu um pouco menos, 0,3%, e ficou basicamente estável em 44,6% a participação da administração na economia do DF. E as atividades que caíram, né, foram 4 entre as 11 do setor de serviços. Comércio, foi a que mais caiu, 10%, né, transporte, 7,4%, artes, cultura e esportes, basicamente serviços prestados às famílias, caiu 5,2%, e alojamento e alimentação caiu 3,6%. Né? Aqui um destaque para o comércio, que ele caiu 10%, né? Então foi uma queda grande. Aí o valor adicionado bruto dele caiu de 6,8% para 6,1%, porque ele teve essa queda no volume e teve queda na variação de preços. Então teve queda no valor. E aí o que nós temos para apresentar é isso. Bom, gente, bom dia. É só para ser mais rapidinho, a minha ideia foi mostrar um pouquinho o que a gente pode fazer de análise com esses dados que a gente calcula aqui na Codeplan do PIB, né? Então, eu vou mostrar uns 10 slides aqui para vocês com com a evolução do PIB ao longo do tempo e algumas características. Pode passar. A primeira delas é a variação, né, do PIB do DF com o PIB do Brasil, a comparação que a gente tem. O que a gente consegue perceber é que o DF, toda vez que tem algum tipo de desaceleração no PIB brasileiro, a gente tem um crescimento ou uma desaceleração menor do que a desaceleração que acontece no Brasil. Tá? Isso faz com que a gente tenha uma variação do PIB ao longo do tempo mais estável do que o próprio PIB brasileiro. Né? Dá para ver que mesmo quando
o PIB brasileiro teve quedas importantes, o DF estava acima, a variação estava acima. Isso daqui justifica um pouco as projeções que a gente fez na quarta-feira, né? Nossa, como está muito alto de 3%, só que se o Brasil cresce 2,5%, a tendência, de fato, é que o DF cresça mais, justamente por conta dessa relação aí que a gente tem entre o PIB do Brasil e o PIB do Distrito Federal. A gente tem uma média ao longo do tempo, essa série de 2002 para 2016, que a participação do PIB do DF é de 3,6%, em média, e em 2016 foi de 3,8%. A gente tem uma tendência também de estar sempre um pouquinho a ganhar participação quando tem queda no Brasil, justamente porque a gente é mais estável. Tá? Acho que é importante deixar bem claro essa diferença aqui, né? Que enquanto em 2015 o Brasil caiu 3,5%, foi uma queda considerável, a gente caiu só 1%, que foi ano passado. Ano passado a gente divulgou esses dados. É a primeira vez na série toda, desde que é calculado dessa forma pelo sistema de contas regionais, que houve essa queda, que foi em 2015, no Distrito Federal, deixando claro no Distrito Federal. E esse ano, de 2016, então, teve uma variação nula, né, enquanto o Brasil novamente teve uma queda bem acentuada. Pode mudar. Quando a gente está pegando a estabilidade lá, uma das coisas que resulta essa estabilidade é justamente a gente crescer mais do que o PIB brasileiro. Tá? Isso daqui é a variação acumulada de 2002 a 2016. Então, o DF cresceu mais em termos percentuais do que o PIB brasileiro. Tá? E isso advém justamente dessa maior estabilidade, porque quando cai, não cai tanto, a gente consegue ter um crescimento maior ao longo do tempo. E a nossa variação média anual também é de 3,3%, enquanto do Brasil é de 2,5%. Né? Pode mudar. Esse aqui é sobre o PIB per capita, que também é interessante olhar. A Sandra comentou que ela utilizou as projeções populacionais que foram revisadas agora pelo IBGE. E aí, a gente usando a mesma metodologia, é possível fazer uma comparação ao longo do tempo do PIB per capita. E a gente pegou aqui o PIB a partir de 2010, que aqui é a variação, então, a partir de 2010, o PIB dividiu pela população nova, por essa nova população projetada. E aí a gente consegue ver o desempenho ao longo do tempo do PIB per capita. Né? Então, a gente vê que o Brasil tem uma variação maior em 2011 e 2012, e aí começa a cair. A queda do PIB per capita do Brasil, principalmente em 2015 e 2016, é bem relevante. Né? E a gente também tem essa queda, porém um pouco menor. O PIB per capita é de certa maneira, uma medida de produtividade, tá? De uma maneira bem grosseira de se falar, que é quanto cada pessoa produz de PIB por ano. Né? Essa é mais ou menos a ideia do PIB per capita. Então, a gente consegue ver que, de fato, a crise foi bem intensa ao longo de 2015 e 2016. E que já em 2014 a gente já estava com uma boa tendência, né? Um bom indicativo de que a economia não estava indo muito bem. Pode passar. Bom, em relação ao Distrito Federal, eu peguei aqui as variações anuais pelos grandes setores, né? Agropecuária, indústria e serviços. O que a gente percebe é que a agropecuária ela oscila bastante em números muito grandes, variações muito elevadas. A razão disso é basicamente porque o DF tem uma participação da agropecuária muito pequena. Então, qualquer quebra de safra, qualquer problema que tem, você perde. Se você perde você tem um problema na safra de feijão, isso vai impactar muito fortemente na agropecuária aqui no Distrito Federal. Nosso território é muito pequeno, não tem muito para onde crescer mais a nossa agropecuária. Né? A gente, além do que o DF é totalmente urbanizado praticamente. Em amarelinho é a indústria, né? A gente vê que ela também varia. Então, ela começa em 12%, menos 12%, sobe para 12% e tem uma variação maior. E aí a gente tem os serviços, que está aqui em meio marrom,
que você tem uma maior estabilidade, né? Então, a gente consegue... Você pode passar um... Isso daqui eu fiz só um cálculo básico de variância e desvio padrão, que é tudo mais ou menos a mesma base, e a gente vê que a agropecuária é a que mais varia, dá para ver pelo gráfico, indústria o segundo maior, serviços é o que menos varia, tem a menor variância, menor desvio padrão, menor variabilidade, inclusive menor do que o próprio PIB, tá? Do DF. Isso daqui é a variação acumulada ao longo do tempo, né? Que a gente vê que a agropecuária, de fato, é o que menos cresce, e provavelmente devido justamente à questão do território, não tem para onde crescer, se cresce, vai para o Goiás, né? E o setor que mais cresceu foi o setor de serviços, né? 57% ao longo do tempo. Bom, o setor de serviços, esse daqui é um gráfico que mostra a variação do PIB do DF com a variação do setor de serviços do DF. O que a gente consegue ver visualmente é que eles se comportam muito parecido, né? Assim, um comportamento extremamente similar. A razão disso está bem aqui, né? A gente tem 94,9%, fechando aí em 2016, de participação do setor de serviços no valor adicionado do Distrito Federal. Na média de 2002 a 2016, a participação é de 93%, seja extremamente elevado. Tudo que acontece no setor de serviços acaba refletindo aí no valor adicionado do Distrito Federal. Aí aqui são as participações. E aí eu fiz um exercíciozinho. Isso daqui é o PIB do Distrito Federal e aqui é o do Brasil. E a participação dos setores, dos grandes setores. E no setor de serviços, eu dividi setor de serviços e a administração pública, tá? Carinhosamente chamada de APU, né? Administração pública. No DF, a gente tem, então, esse percentual da administração pública de 44%, enquanto no Brasil, ou seja, em média, é de 9,4% essa participação da administração pública no PIB. Pode apertar mais um. E aí eu fiz um exercício que foi, e se a gente tivesse, se o Distrito Federal tivesse não 44%, mas 9,4% de administração pública, né? Quer dizer, se a gente fizesse uma redução, quanto que a gente teria dos outros setores? É meio uma simplificação, só para ver o que acontece com os outros setores se a gente reduzisse o tamanho da administração pública no DF e chegasse a uma média brasileira. Pode passar. Próximo. E aí aqui é o que a gente tem em 2016, 44%, e isso daqui se a gente tivesse 9,4% de administração pública. E o que eu quero mostrar é que a gente praticamente dobra o nosso peso de indústria e praticamente dobra e mais do que dobra o nosso peso de agropecuária. Eu falo isso porque geralmente a gente olha para a indústria e fala assim, mas é só 4,7%, mas é só 4,7% de participação, porque a gente tem um peso muito grande da administração pública. Isso não quer dizer que não tenha indústria, quer dizer que ela é relativamente menor porque ela está perdendo para a administração pública, que é muito maior. E isso daí é o que mostra, né? Aí aqui é um outro gráfico que eu achei interessante, que é isso daqui é a participação da indústria no PIB do Distrito Federal, no valor adicionado do Distrito Federal, ao longo do tempo, de 2010 a 2016, e o que a gente vê é que a indústria tem perdido participação do PIB de maneira constante, né? Quer dizer, a gente tinha, em 2010, uma participação de 7,6%, e a gente chega ali, em 2016, em 4,7%. Se a gente olhar os segmentos da indústria que estão perdendo espaço, basicamente, a gente está falando da construção, né? Que é um gráfico que continua até pelas medidas de DECOM que a gente tem visto aí, ao longo do tempo, tende aí em 2017 também ter problema. Volta lá. Mas a indústria de transformação ela também teve uma queda importante, tá? Principalmente em 2015 e 2016, que a gente vai saindo de um ponto de 2010 em 1,6% e chega a 1,1%. Né? Então, a gente tem basicamente a construção, que é o que move a indústria, mas também tem a indústria de transformação. Pode passar.
E aí, aqui, pulando para impostos, falar um pouquinho de imposto, quando a gente mede o imposto pelo PIB quando a gente pega o valor de imposto do PIB de contas regionais, a gente está falando dos impostos sobre produção que são arrecadados em Brasília. Tá? Então, não é aquilo que ele recebe, tá? É aquilo que ele arrecada aqui no Distrito Federal. Bom, o que a gente vê com isso daqui? Que a gente tem... Os nossos impostos, eles são cíclicos, né? A economia do DF está crescendo, ele cresce e ele tem um multiplicador maior do que 1, ou seja, está crescendo, ele cresce mais do que cresce o PIB do DF. E quando cai, cai mais do que a queda do PIB do DF. Isso daqui mostra, basicamente, aí, o que foi falado sobre o que tinha de receita durante a crise aí em 2015 e 2016. Né? Então, mesmo com a gente tendo uma queda de PIB relativamente pequena, perto até, inclusive, do Brasil, a nossa queda de imposto ela foi muito maior do que no resto do que a gente podia, por exemplo, teria de disponibilidade para o governo. Né? Isso é bem impactante, esse gráfico. Pode passar. Isso daqui é a arrecadação do Distrito Federal ao longo do tempo, em relação ao PIB e a do Brasil. O que a gente vê é que o DF tem arrecadado cada vez menos imposto ao longo do tempo, relativamente ao seu PIB, quando a gente está fazendo uma comparação com o Brasil. Então, desde 2013, nossa arrecadação é menor relativamente ao PIB do que o brasileiro. Né? Que também é interessante ver, nosso potencial de arrecadação está se reduzindo. Pode passar. E aí, que são a participação nos impostos. Quais são os impostos que a gente mais arrecada? O que a gente mais arrecada, isso aqui é percentual, tá? Em relação ao total de imposto. O que a gente mais arrecada é COFINS. Não faz sentido. COFINS, na verdade, a Receita Federal ela concentra a arrecadação de COFINS aqui em Brasília. E é por isso que a gente tem um grande percentual de COFINS ali. Mas aí entra o que faz mais sentido, que é o ICMS, e depois a gente tem o IOF, que aí também a gente tem as instituições financeiras aqui, grande parte das decisões de oferecer empréstimos, pegar empréstimos, etc., são feitas de maneira centralizada, ou é em São Paulo, ou é em Brasília, talvez no Rio de Janeiro, mas não é... Os grandes bancos, eles concentram as suas tomadas de decisão em alguns centros financeiros, Brasília é um deles. Pode passar. E aqui é aquela participação, né, do IOF que a Sandra colocou lá no outro gráfico. Ao longo do tempo, isso daqui mais ou menos se mantém, mas é basicamente o que a Sandra estava falando. A gente tem o percentual do nosso PIB que advém de remuneração é muito maior do que o percentual que tem visto no Brasil. Isso daqui é serviço público, não tem para onde fugir. O excedente operacional bruto, isso daqui mostra não só uma situação em que a gente tem um setor privado maior em outros estados e outras unidades federativas do que aqui no Distrito Federal, e também o rendimento misto, que é basicamente autônomos e economia informal. Tem grande parte da economia informal que está ali, que a gente também tende a ter um pouco menor aí essa economia informal por conta do serviço público. E aí os impostos sobre a produção, que a gente está arrecadando menos do que o Brasil arrecada em relação ao seu próprio PIB. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Tem algumas coisas que são interessantes e características legais aí para avaliar. Obrigada. Muito obrigado pelas apresentações e pelo trabalho, como sempre, de excelente qualidade. Parabéns. Queria, então, abrir agora para comentários, perguntas do público.
dando uma prioridade para os nossos colegas da imprensa, né? Fica à vontade. Eu pediria só que você, antes de falar, falasse no microfone e dissesse seu nome e a instituição que representa. Tem microfone, não? Eu sou Dimas Ximenes, da Agência Brasília. Seriam 2 questionamentos. Essa participação dos serviços domésticos, né, que aumentou de 2015 para 2016, a gente pode falar que pode ser o impacto da promulgação da lei da PEC das domésticas, né, que as pessoas passaram a ser obrigadas a registrar, ou seja, então seria saindo de uma informalidade, né, e virando formal, né, então pesou nisso esse crescimento. E a outra questão que a participação da atividade do Uber ainda não pode ser, né, avaliada, porque 2016 ainda estava no início, né, então só nos próximos que eles vão terá um impacto maior. Mais alguma pergunta ou comentário, pessoal? Não, eu vou passar, então, para... Vocês querem responder? Tá, Sandra. Oi. Em relação aos serviços domésticos, realmente, porque esse aumento em volume, né, que é o aumento físico de 14,2%, realmente ele foi em cima do aumento de pessoal ocupado. Então, a PEC deve ter influenciado sobremaneira, né, muito. Em relação ao Uber, né, ele vai ser medido em transporte rodoviário. Realmente, em 2016, ele ainda era, né, assim, ainda estava começando no início, mas para os próximos anos ele deve aparecer mais. Só que a gente não tem, assim, no cálculo, como o cálculo do PIB, ele é bastante detalhado, né, a gente vai pegar essa informação, só que ela vai ficar agregada no transporte rodoviário, né? Então, a gente não vai saber exatamente quanto que ele contribuiu, ou quanto... A gente vai perceber, né, um crescimento, né, mas a gente não vai poder quantificar, tá? Pelas contas regionais. Em relação aos serviços domésticos, acho que também pode entrar, acho que aí tem que olhar a PED. Em relação à própria crise, né, a tendência de várias pessoas que antes estavam no comércio, etc., perderam seus empregos e começaram a trabalhar, voltaram a trabalhar por serviços domésticos. Então, pode ter isso também agregado a esse resultado. Exatamente, também é possível. É possível. Em relação ao Uber, tem algumas coisas que são interessantes. Ele vai entrar como rendimento misto para o trabalhador, né, para o motorista do Uber, dentro do setor de transporte rodoviário. Só que a empresa Uber, ela é uma empresa de tecnologia de informação. Então, o lucro da Uber em si, ela vai aparecer no setor de tecnologia de informação e não vai aparecer no transporte rodoviário. Isso acontece com todas essas empresas, esses aplicativos, que a prestação de serviço ela é uma prestação de serviço autônoma, paga por um percentual, e aí ele entra como rendimento misto, mas ele vai... E a empresa em si, ela é de tecnologia da informação. Só para complementar, que os dados da PED, o que a gente vinha observando era uma queda no serviço doméstico antes da crise. E aí, quando passa a crise, você começa a ter um aumento. E aí, basicamente, as pessoas sem opção de trabalho, buscando alguma forma de inserção, né? E eu acho que a coisa do Uber acho que já foi bem respondida. Acho que é importante lembrar isso, né? Que a empresa é uma empresa de tecnologia da informação, né? O serviço prestado você pega pelo aplicativo, né? Então, nas contas nacionais vai entrar na parte de tecnologia da informação. Muito bem. Só um último ponto, eu não sei se tem mais algum comentário ou pergunta da plateia, é só destacar o papel importante da área de educação e saúde privada na composição, não é, do nosso PIB, com esse aumento, segundo maior, não é isso? O terceiro maior, né, porque pecuária ali, mas, enfim...
Imagino que pecuária também tem uma participação bem menor. Exato, exatamente. A participação relativa de educação e saúde sejam bem mais relevantes do que os outros itens que cresceram também significativamente. E isso confirma um pouco, não é, análises anteriores que nós fizemos usando RAIS, se eu não me engano, e CAGED, não é, da importância desse setor para a economia local, porque foi um dos únicos setores que não demitiu, que cresceu, na verdade, contratou no período de crise, né? Então, isso aqui confirma essa expectativa de 2016 que a gente tinha encontrado usando outra base de dados. Esse era o único ponto que eu queria acrescentar ao que já foi dito e apresentado aqui. Como não tem mais perguntas, eu acho que a gente pode encerrar e eu passo a palavra para... Pode, fica à vontade, claro. Desculpa te interromper. Bom, em relação a esse dado, eu acho que é interessante a gente fazer a conexão de novo com o que a gente fez de projeção, né, na quarta-feira, que a tendência é que a educação vai ter que crescer mais ainda e saúde mais ainda. Então, assim, acredito eu que o setor privado ele já está olhando lá para frente, né, ainda mais com o envelhecimento da população, a tendência de necessitar ainda mais de leitos, etc. Eu quero, primeiro, dar parabéns para a Sandra e para a Eurípides. Esse é um trabalho que elas fazem diariamente durante todo o ano. E eu vejo o compromisso, a seriedade que as duas fazem e como elas se preocupam em bater todos os números e brigar e acertar tudo que elas têm que acertar junto com o IBGE, né? Esse ano a gente fez a renovação do convênio por mais 5 anos, que é o convênio de cooperação, e só existe por conta de vocês duas, que continuaram indo, inclusive para o encontro de contas, sem nem recursos, né, com recursos próprios para poder trabalhar, com o objetivo de trabalhar. Eu acho isso louvável. E eu, quando as pessoas perguntam assim, mas como que é ser chefe? Nossa, chefe é o que eu menos sou, porque eu não faço... A única coisa que eu faço é responder burocracia, porque vocês trabalham de maneira absolutamente autônoma e responsável, eu não preciso fazer nada, né? Eu só fico falando, bora lá, fico torcendo, né? Eu acho que é isso que eu queria falar. E a outra coisa é agradecer a presença de todos que vieram aqui no dia 16 de novembro, às 10 horas da manhã, desceram, e o jornalista também, porque é um dado importante, apesar de ter uma defasagem, esse é um dado importante que o Distrito Federal necessita para poder fazer e planejar todas as suas políticas públicas. Então, a gente está fazendo aqui um papel institucional extremamente importante. Era isso que eu queria falar. Obrigada, Lúcia. Então tá, gente. Vamos encerrar, então, essa atividade. Eu